diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Lucas 23, 44 a 49. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Vamos orar. Deus e Pai, que a Tua Palavra fale no nosso coração, Senhor. Possamos ter algo novo para a nossa vida e coloquemos em prática no dia a dia para que possamos alcançar o Deus amado, a Tua graça e a Tua bênção. Seja com o Teu povo aqui nesta noite e todos aqueles que estão também pela internet. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre esse tema: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até eu gostaria de ter escolhido outro tema dentro deste texto que li, né? Mas preferi esse aqui. Eu queria falar sobre rasgou-se ao meio o véu do santuário. Mas vou me referir sobre ele. Meus irmãos, vou me referir no primeiro ponto da nossa palavra nesta noite. E eu gostaria, amados, que você meditasse conosco nesse texto maravilhoso. Aqui está o pagamento. Esse texto aqui, amados, está tratando da quitação da nossa dívida. Esse texto aqui está dizendo que nós, os crentes brasileiros aqui, ou de qualquer outra nação, até mesmo da nação judaica, nós somos pessoas que tivemos a oportunidade de ter sido escolhido por Deus. Não só escolhido por Deus, mas Jesus aqui na cruz do Calvário, Ele remiu o nosso pecado. Aqui na cruz Ele disse: está consumado, está pago. E, amados, Ele antes de morrer disse que o Espírito Santo iria não só nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo estaria dentro de cada um de nós. Isso é muito fantástico, amados, para todos nós. E em primeiro lugar, amado, o verso de número 45, que eu vou me referir a ele agora, no início e mais na frente, né? O verso 45 diz: rasgou-se ao meio o véu do santuário, né? Rasgou-se ao meio, né? Tirou o paredão, tirou o que impedia. Na cruz, Jesus rasgou o véu ali. Em outras palavras, Ele quebrou a separação que existia do homem que em Adão estava morto, né? Afastado de Deus, e que agora Jesus fazendo aquele ato na cruz, Ele estava dizendo para quem crê na mensagem das boas novas, quem crê em Jesus, agora o acesso para Deus voltou. Aquele acesso que tinha no jardim do Éden, né? Voltou agora. Meus irmãos, o que significa o véu rasgado? Amados,
manifesta sobretudo a morte de Jesus na cruz do Calvário. E ali ele estava pagando a nossa dívida, a dívida do pecado, amado, e abrindo uma avenida para estarmos com Deus, abrindo a possibilidade de estarmos com o Senhor. Obrigado, meu irmão. Olha, meus amados, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, meus irmãos, agora podem buscar a Deus livremente. E o próprio Jesus dizia quando pregava, né? Quando oraram assim, e outras palavras dizia, pedi, pedi. Ele sempre nos estimulou a buscar Ele, a estar em comunhão com Ele, íntima comunhão com Ele, amado. Essa nova vida nossa foi perdoada por Deus, o pecado anterior, meus irmãos. E agora, amados, nós somos escolhidos, eleitos, amados, e além do mais, desta vida, nós ainda somos herdeiros de uma glória celestial, herdeiros de algo grande. Vou ver isso um pouco mais na frente. Segundo, o verso 46, havendo dito isto, expirou. Depois que ele disse, né, está pago, está. Depois que ele disse ali, né, está pago, está consumado, irmãos, agora nós temos a certeza disso, porque o cumprimento da missão que ele veio fazer, mesmo naquela hora em que o diabo fustigou ele lá no jardim do Monte das Oliveiras, quando ele orava ao Pai, dizia, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele prevaleceu, não fez como o primeiro homem, ele manteve, amados, a chama da obediência ao Pai. Meus irmãos, a morte de Jesus, eu diria que foi a maior prova de resgate. Como é que pode um Deus, um homem, morrer? Por isso que quando ele pregava, ele dizia, eu tenho poder para dar a minha vida e para revê-la, para buscar de volta. Então eu vou fazer isso um dia com vocês, quando ele estava caminhando com os discípulos, né? Amados, a prova maior, queridos, foi essa, do homem impedido de ter uma comunhão com Deus, impedido, amado, de ser livre do pecado, amado, por causa da nação, amado, da raça adâmica, do pecado do primeiro homem, que não tem a mínima possibilidade de se mover por si só. Mas Jesus Cristo, o homem, veio ao mundo, deu a sua vida, pagou. Só um homem poderia pagar a conta de outro homem. E ele veio como homem e pagou a nossa dívida, amados, né? Amados, ele quitou nossos pecados, irmãos, né? E mais, habilitou-nos para servir a Ele, para anunciar seu reino, para pregar o Evangelho para as pessoas. Em terceiro lugar, eu quero ver o verso de número 47, amado, que diz, este homem era justo. Quem estava dizendo no sopé da cruz ali, lá embaixo, aquele guarda que estava vendo Jesus morrer, aquele guarda talvez acompanhou ele em missões para ver o que ele estava fazendo, aquele guarda que ia mandado em escolta, né, para vigiá-lo, se ele estava falando de César, ou se era de Herodes, se era a polícia do palácio, se era a polícia de Roma. Ele acompanhou, quem sabe, Jesus em várias jornadas, e também talvez estivesse no meio daqueles soldados que chegou lá e disse assim, viemos me prender. Jesus disse 3 palavrinhas só, eles 3 caíram, os soldados caíram tudinho. Antônio, quando voltou para a sua guarda, para o seu superior, disse, cadê o homem? Ele disse umas palavras, nós desmaiamos, sei lá o que aconteceu. Era poder. Então aquele homem no sopé da cruz, lá embaixo, vendo ele assim, e ele é estirado e com os braços abertos. E quando ele acaba de tudo está consumado, começa a olhar tudo aqui, que ele viu aquelas coisas, aquele guarda disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Irmãos, que coisa fantástica. Ele disse, na verdade este homem era justo. Foi o que o soldado disse. Esse homem era justo, não era um homem como os outros homens.
Esse homem era especial, esse homem fez alguma coisa diferente, esse homem, ele era demais. Meus irmãos, é fantástico, amado. Ele pagou a dívida, e naquele desabafo daquele guarda, daquele policial que estava engasgado, todo mundo querendo prendê-lo, matá-lo, e ele disse: esse cara deve ser gente boa, vamos matar o homem justo, né? Então ele soltou aquelas palavras. Na verdade, este homem aí era um homem justo, amado, né? Ele estava com seu coração dolorido ali. Como é que se mata um homem desse, não é? Como é que se mata alguém que veio fazer o que era bem, amados, né? Amados, quantas pessoas não têm sentimentos assim e lê a Bíblia e se comove com a palavra de Deus, irmãos, né? Quantas pessoas não se decidem só lendo a Bíblia? Quantas pessoas não se decidem, amado, a Jesus Cristo? Quando vi aquele homem lá ontem, né? Aquela mais de 10 pessoas que vieram à frente, eu vi ali o ex-presidente da associação, na hora da oração, orando. Eu fiquei tão comovido. Depois eu não vi nada que eu estava orando, mas depois do filme, né? Cátia aproveitou e gostou. Mas eu mostrei aqui a Davidson. Eu vou até passar para vocês todinha a oração que eu fiz, a mensagem também. Meus irmãos, a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela se comove, porque é algo inédito para nós. Então eu vou falar com isso no final. E em primeiro lugar, rasgou-se ao meio o véu do santuário, amado, né? E aí está aberta a avenida, aí está aberto o caminho para nós. Ele morreu, pagou a conta, não deve mais nada, a conta do pecado, da escravidão. Vocês estão, tire algemas, vocês estão alforriados, vocês agora estão livres. Ele fez isso com a gente, amado, né? Pode sair, amado, pelo caminho que ele inaugurou, não é? Esse caminho novo, vivo, através do véu da separação que rasgou-se, agora ele pode passar. O paredão caiu, o muro caiu, e agora nós podemos passar, amados, né? Irmãos, nossa carne não prevalece mais, não sou mais inclinado para a carne, só faço coisa ruim. Pois é, agora não quero fazer o que é bom, sei que não consigo tudo. Meus irmãos, esse véu rasgado significa que foi aberto, Sueli, o sacerdócio universal dos santos. Você pode ajoelhar-se na sua casa e orar a Deus e falar com Ele, e dizer para Ele sobre você, sobre a sua família, sobre a sua atividade, sobre o seu trabalho. O véu se rasgou, abriu o caminho, amado, que Jesus nos dá para nós termos acesso direto ao Pai. E ele mesmo disse, não foi João 14,6? Ele disse o quê? Davidson, ele disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai, quer dizer, vai ao Pai, mas por Ele. É fantástico, irmão. Isso aí é fantástico, meus amados, né? Ele é o nosso mediador, por isso que Paulo falou o jovem Timóteo 2,5, e só há o quê? Um meio, um mediador entre Deus e o homem. Quem é o meio? Quem é o mediador? Jesus Cristo, o quê? Homem, porque esteve aqui conosco, rasgou as cortinas, quebrou a parede de separação, e quebrou a parede até, sabe de quê? De judeu e gentil. Judeu e gentil, crente em Jesus, acabou-se, não tem mais esse negócio de dizer assim, judeu é o povo de Deus, né? Nunca foi, só era quando cria no Messias que vinha, ou hoje só era os que creem no Messias que veio, e 90% dos judeus não creem no Messias que veio, e eles também não criam no que vinha antes dele vir. Mas os gentios, a igreja foi maior com os gentios do que com os judeus desde o início. Hoje é uma sumidade. O mundo que é gentílico, o mundo hoje
Quantos não creem no Senhor Jesus? Um terço da humanidade é crente e não tem 10% de judeus. Como o caminho foi aberto, amados, para todos nós, meus queridos, né? Então, você já pensou nisso? Você poder estar na presença de Deus, irmão, dizer a Ele, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo livramento, né, Dedé? Obrigado pelo livramento, caí no buraquinho ali, mas o Senhor me tirou. Quer dizer, coisa boa. Eu que desci uma rampa grande assim, cantando, eu disse, tá, olha aí, meu companheiro, está tudo bom? Obrigado, Senhor. Né? Amados, nós temos que agradecer a Ele, amados, mas também precisamos fazer os nossos pedidos, irmãos, né? Não só os nossos, mas das pessoas que estão atreladas, ligadas a nós, é não sei quem, é titio, titia, é o vizinho, não sei quem mais. Nós precisamos estar o tempo todo, amados, trilhando e andando no caminho que foi aberto com o véu que se abriu para a gente servir a este Deus com mais intensidade, irmão. Aquelas visitas que eu fiz ontem, amado, lá em Caraúbas e também lá, irmãos, na cidade lá em Mariana, aquela visita com aquela irmã que estava abatida, porque perdeu a mãe. Visitamos, irmão, uma mulher doente lá em Caraúbas, que me comoveu, quando ela disse, pastor, ferida exposta, pé vermelho, todinho, já há vezes, e o meu benefício já está tão comprometido com tantos empréstimos que outros fizeram, não dá mais nem para pagar o remédio, não tenho nem como comprar o remédio. Eu saí numa sensação impotente de orar mais por aquela irmã. Mas aqui eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, nós precisamos interceder, nós precisamos dizer, Senhor, adora ali, de uma forma ou de outra. Meus irmãos, o véu rasgado não significa que já estamos, irmãos, no lugar santíssimo final, nós estamos aguardando, né? Dia, amado, se vislumbrar na glória de Deus. Meus irmãos, no entanto, cada cristão, amado, ele precisa, amado, entender, né, que a partir do véu rasgado nós passamos a ter acesso, amado, direto a Jesus Cristo. Ele é o nosso intermediador, amado, é Ele que recebe as nossas confissões, Ele que nos perdoa, é Ele, irmãos, que nos dá, é Ele que diz assim, vocês são herdeiros de meu Pai, vocês vão morar, né? Porque eu quitei a dívida de vocês, vocês não devem nada. Em segundo lugar, irmãos, verso 46 diz assim, havendo visto isso, expirou, aí comoveu aquele centurião. Amados, a morte é o fim e ninguém quer morrer. O próprio Jesus, amados, diante da morte, eu disse há poucos instantes, mas está lá em Mateus 26, verso de número 39, né? Ele disse lá no jardim do Getsemane, aliás, no jardim do Getsemane, no jardim das oliveiras, ele disse, Pai, o negócio está pesado para frente, agora a morte me aguarda, daqui para lá, na rua, não é nada aqui de orar, eu vou ser preso, e vou sofrer a maior agulha. Se possível, Senhor, eu sou o homem de Jesus, livra-me disso aí. Mas antes de encerrar a oração, ele diz mais, contudo, seja feita a tua vontade. Até o Filho do Homem obedeceu à vontade de Deus, irmãos, né? Amado, entendemos que o Filho do Homem era o Filho de Deus. Entendemos que a agonia que ele estava vendo que ia passar era ignomina, chamada de ignominia, que era um sofrimento, amado, pelos outros, né? Amados, ele era humano como todos nós, sentiu as dores que nós sentimos, irmãos, né? E o sacrifício da cruz, ele tinha consciência do sofrimento, amados, que ele haveria de passar. A gente nem sabe, né? Que a gente poderá passar por um sofrimento. A gente nem espera isso, mas ele já sabia.
é pior, amados, mas ele fez isso por nós. Meus irmãos, a desobediência do homem no jardim do Éden, irmão, gerou o pecado, amado. Esse pecado, esse verme, ou eu diria essa bactéria, né, amado, saiu contagiando tipo coronavírus, que pega até pelo ar. Esse pecado passou para todas as pessoas, irmãos, né? Para todos os seres humanos, amado. Por isso que a partir de agora eu vou chamar a nação adâmica de nação da raça adâmica. O que é incrédulo, o que é crente, eu vou chamar de nação, irmãos, da raça, da graça de Jesus, da raça cristã, dos cristãos. É isso que eu vou chamar a partir de agora. Irmãos, a condição que Jesus recebeu foi de vir ao mundo para aqui, né, viver como um ser humano e pagar a conta do ser humano. Foi isso que ele veio fazer. E nessa missão salvadora, meus irmãos, o pecado do homem, amados, ele teve que assumir, não tinha pecado, ele assumiu o pecado, amado, né? E ele haveria de arcar com todas as consequências que o pecado gerou na nação da raça adâmica, irmãos. Tudo isso, né? Ele, amado, teve receio da morte. Será que ele teve receio da morte, amado, né? Ele não teve medo, ele enfrentou a cruz, irmãos, né? Pois a cruz era o único lugar que ele tinha para pagar a conta da gente. Era onde ele tinha que pendurar o nosso vale, a nossa conta, quitar a nossa conta. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses 2,14, na cruz do Calvário, ele pagou o nosso escrito de dívida, dando a sua vida por nós. Meus irmãos, isso é fantástico, amado. E, irmãos, no seu clamor, o Senhor Jesus, na hora mais difícil ali, de vergonha, de sofrimento, amado, de dor, amados, ele colocou, amado, a sua vida nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito, não é? Nas tuas mãos eu entrego o espírito. Por último, irmãos, este homem era justo. Que declaração! Que declaração daquele cara. Alguns na história da Record eles disseram que aquele homem tinha sido Cornélio, não sei, um oficial, depois ficaria até o fim. Cornélio já era crente, né? Eu pensei isso, né? Mas não sei, a Bíblia não diz quem era. Na verdade, irmãos, a humanidade teve o privilégio de conviver, de viver, de andar com um homem que era 100% homem. Que o homem foi criado lá no Éden, 100%, sem pecado, ele pecou lá. Mas o homem Jesus não pecou, certo? Amados, justo em toda a sua existência humana, ele foi justo. Por isso que aquele homem não teve ideia nenhuma de dizer que este homem era justo, passando essa declaração, amado, não é? Meus irmãos, o exemplo de justiça dado por Jesus Cristo é para marcar a minha e a sua vida. Precisamos ser mais crentes, precisamos viver mais Cristo, precisamos distribuir mais folhetos. Olha, irmãos, até para pregar as coisas estão ficando um pouco mais difícil, mas ninguém se nega a receber um folheto e ali, ora Deus, Senhor, que essa palavra ao abrir e ler, essa pessoa seja tocada. Mas não podemos ser alguém, você tem que evangelizar. Eu vou agora lá a João Pessoa com minha esposa puxar as orelhas do meu neto. Estão indo pouco à igreja, não há razão para isso. Estão estudando em escola boa, estão em faculdade, e aí falhar os cultos. Brincadeira, a mãe já não aguenta mais, eu vou lá. É a minha Jerusalém.
é a minha família, não é? Eu preciso ir lá, meus irmãos, não é? Precisamos dar exemplo de cristão lá. Devemos estar sintonizados. Eu levei muitos clientes meus a Cristo, vários diretores logísticos, só por sentar e reunir com eles, levava a palavra de Deus. Não podemos deixar de fazer isso, porque o que nós ganhamos foi grande demais para não fazer o mínimo. Meus irmãos, aqui esse homem, amado, disse algo fantástico, né? Chamou este homem justo, amado, né? Ele disse lá que o Senhor Jesus era justo, o Senhor Jesus venceu o pecado meu e seu. Não foi o dele, ele não tinha pecado, amado, e o nosso pecado era condenatório, e ele pagou da forma mais horrível. Ele foi, amado, justo, amado, não conheceu o pecado, e dessa forma ele se habilitou para pagar por quem tinha dívida. Ele não tinha, só paga quem não deve. Meus irmãos, ele habilitou-se, né, se encarnando. A encarnação dele foi uma habilitação. Ele estava em ordem, ele agora pode morrer por nós. Irmãos, a morte de Jesus era o quê? Uma exigência de Deus. Foi o que Deus disse a Adão: no dia que comeres, morrerás. Certo? Então, Adão comeu e morreu. Para Adão ser perdoado, alguém teria que morrer no lugar dele, para pagar a dívida dele. Meus irmãos, essa era a penalidade. A primeira lei, eu disse hoje à tarde aqui, é essa penalidade. Se comer, morre. É a primeira lei. A lei. Depois vem outras, depois vem os 10 mandamentos, depois vem tantas outras, né? Amados, o justo exercitou a sua justiça até as últimas consequências para poder livrar o homem da condenação eterna, irmão, né? Ele não foi injusto, amado, e não cometeu pecado algum. Ele deu a vida dele, ele habilitou-se para satisfazer a vontade de Deus. E mais, irmão, a vitória veio logo a seguir, no terceiro dia, quando ele ressuscitou. Aí ele veio fazer e chegar e dizer assim: olha as mãos para estar com os seus seguidores, e dizer a eles: vão por todo mundo e pega o evangelho, faça o que eu fiz, anuncie as boas novas de Deus. Eu quero concluir, irmão. Na cruz o Senhor Jesus rasgou o véu da separação e ele pagou a dívida, amado, do homem, e abriu o caminho para o céu, para a salvação, não mais para o inferno, mas para o céu, amado, né? E com o véu rasgado acaba-se a exigência, havia abertura. Quem crê em Jesus Cristo pode passar. Amados, quando ele entregou o seu Espírito, ele manifestou toda a confiança que ele disse ao Pai, né, que a redenção que tu mandaste eu vir fazer, eu fiz. Eu dei a minha vida, né, para salvar o homem pecador. Meus irmãos, um centurião, que há quem diga que foi, como eu disse antes, Cornélio, acompanhou toda a trajetória de Jesus, né? Quem sabe, irmão, quantas vezes ele não viu a paixão e o amor de Jesus pelas pessoas? Quantas vezes, irmão, ele não fez isso, amado? Quantas vezes ele não abençoou as pessoas? Quantas vezes ele não curou os enfermos? Ontem eu preguei sobre a expulsão do demônio num jovem que desde criança era atormentado, e Jesus libertou ele. Jesus chamou o pai e disse: traga ele aqui, e curou aquele homem, amado, né? Amados, aquele centurião, eu quero encerrar com isso antes da história. Aquele centurião disse, está aqui no texto: na verdade, este homem é papel passado. E concluindo, irmãos, queria contar uma historinha, eu e Dedé.
para que você entendesse mais ou menos. Depois da morte de Ruste, um ateu, um homem era, aliás, depois da morte de Ruste, um ateu inglês, né, visitou as Ilhas Fiji. Depois da morte do grande missionário que esteve lá, as Ilhas Fiji era uma ilha onde os moradores de lá almoçavam e jantavam um ser humano que parecia por lá e era preto. Certo? Então, amados, aquela ilha havia sido transformada. Mas aquele ateu, o ateu perseguidor da obra de Deus, irmãos, né? Chegou lá nas Ilhas Fiji e ali ele viu que a civilização era outra. Mas ele era contrário a Deus. Ele era ateu. E aí encontrou-se com um velho. Quem é o senhor? Ele disse, fui um líder aqui da ilha. Pois é. E aqui passaram muitos missionários por aqui, né? Eles vinham para cá e debochou dos missionários, vinham para cá para enriquecer, ganhar dinheiro das missões lá nos Estados Unidos, né? E falou mal e disse, olha, você não acredita naquela historinha daquele livrinho de capa preta? Esses homens eram desenrolões. E encheu a paciência daquele, hoje evangélico, mas era um comedor de gente também, né? E aí, aquele homem olhou assim, seus olhos estavam brilhando mesmo, né? E ele respondeu, o senhor, viu aquele forno ali? Olha aquele forno ali no centro da cidade. Aqui ficou como um mar. Ali era assim como o senhor, bem branquinho assim, nós pegávamos você, bem branquinho assim, e botava no forno lá, e nós jantávamos, almoçávamos. Entendeu? Era isso que a gente fazia com os seres humanos que apareciam por aqui. Eles só serviam para ser nossos banquetes, para nós comermos bem, né? Olha, meu senhor, se aquele missionário que faleceu recentemente, né, não tivesse vindo aqui depois de tantos outros que morreram e ter nos ensinado aquele livro da Bíblia, né, falar sobre Jesus Cristo, né, ele disse, olha, todos nós somos transformados por aqueles homens que fizeram aqui, porque se nós tivéssemos do mesmo jeito, o senhor nem vinha para aqui não, só agora mesmo a gente ia mandar torrar o senhor aqui no forno, né? Entendeu como é? Então, amado, o que Jesus Cristo faz? A mudança que ele fez em tantos outros lugares. O véu se rasgou. E aquele homem que matou tantas pessoas e saboreou, agora era um arrependido, um que creu, um que foi salvo, um que a sua vida foi transformada. O véu se rasgou. E o véu se rasgou, amados, meus queridos, né? Agora, amados, nós estamos salvos porque Jesus Cristo nos salvou. Amém, irmãos? Amém.